Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Isaac Brandão, eu sou professor do Instituto Federal do Ceará, IFCE, e estou aqui para coordenar, moderar essa sessão do 24º Congresso USP de Contabilidade. Nessa nossa sessão, nós teremos dois trabalhos. O primeiro é Desmotivação e Desempenho Organizacional, análise empírica no mercado de capitais do Brasil. E, na sequência, nós teremos a anomalia dos acrus e incerteza da política econômica no mercado acionário brasileiro. É a Débora que vai fazer a primeira apresentação, já está posta, Débora. E depois nós teremos deixa eu ver aqui, é o Gustavo. O Gustavo já chegou? Eu acho que o Gustavo ainda não está presente. Então, a gente vai começar para a gente... Acabei de chegar, professor. Gustavo acabou de chegar. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Débora. Então, a gente vai começar com a Débora. Lembrando que vocês têm 15 minutos para se apresentar. Logo na sequência, eu vou fazer minhas considerações rápidas, né? E a gente vai abrir para o público também fazer as questões pelo chat ou para pedir a palavra ao final das apresentações. Débora, pode ficar à vontade. Tá bom, vou compartilhar minha tela aqui. Mas só para falar, me programei para apresentar 7 minutos, mas uns 8 minutos, porque eu achei que a gente ia dividir o tempo de 15 minutos, mas acho que tá tudo bem. É bom que a gente discute mais, né? Sim. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Ok. Ok, então. Só um instante. Então, bom dia. Meu nome é Débora Pinto de Castro. Eu sou graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília. E hoje eu vou apresentar o artigo elaborado por mim sobre orientação dos professores doutores Paulo Roberto Lustosa e Mariana Guerra, ambos também da UNB. O tema do meu artigo é Desmotivação e Desempenho Organizacional, análise empírica no mercado de capitais do Brasil. No que se refere ao problema da pesquisa, quando a gente fala de sistema de controles gerenciais, a gente entende que as pessoas são o ativo mais importante das organizações. E por isso, né, toda a lógica do sistema de controle gerencial é e existe para motivar as pessoas. E segundo Merchant e Vanderstedt, em Management Control Systems, o sistema ele vem e existe para motivar as pessoas, porque elas não são naturalmente motivadas e precisam de um elemento externo para isso, para que as pessoas realizem o que se espera delas. Em um estudo realizado por Schneider e colaboradores em 2003, foi possível perceber que existe uma correlação positiva entre a satisfação geral dos funcionários com o desempenho financeiro de mercado da organização. Então, o desempenho das empresas está diretamente relacionado à motivação das pessoas, e estas, como foi dito, são o principal ativo. E, além disso, né, a relação entre motivação e desempenho normalmente é feita de forma endógena, ou seja, dentro da própria empresa. Então, existe alguma medida de desempenho e de mensuração dessa motivação de forma interna a ela. E ver a motivação, que é algo interno à empresa, sobre uma ótica fora dela e relacionar isso com o desempenho, é uma literatura bastante escassa. E o diferencial da pesquisa foi fazer essa relação de maneira exógena com a motivação. Então, o objetivo da pesquisa foi testar a relação entre motivação dos empregados e o desempenho de mercado em empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira, na B3. Sobre uma parte da literatura utilizada para referenciar a pesquisa, a gente tem que há uma relação positiva entre a satisfação e produtividade dos funcionários, com o lucro, rotatividade e satisfação do cliente, segundo Harter, Smith e Hayes. E, além disso, em um estudo realizado por Moodley, Hove e Carida em 2018, eles encontraram que quando empresas possuem elevadas taxas de turnover, é mais provável que essas taxas sejam derivadas de uma desmotivação e uma insatisfação na força de trabalho. E, segundo
Fulmer, Gerhard e Scott, relações positivas com funcionários podem ser consideradas um ativo intangível e duradouro e podem, portanto, ser uma fonte de vantagem competitiva para as empresas. Então, dentro de tudo que foi dito, a hipótese da pesquisa é de que existe uma relação inversa entre o desempenho de mercado da empresa, medido pelo retorno das ações, e a desmotivação dos empregados. E aqui eu gostaria de ressaltar uma coisa, que olhando os dados externos da empresa e também, né, considerando que eu estava de fora dela, é muito difícil mensurar a motivação dos empregados. Então, devido a essa dificuldade, a gente acabou mensurando a desmotivação, que foi por meio do turnover. Então, e dessa forma, né, a desmotivação com o desempenho possui uma relação inversa e, portanto, negativa, uma vez que a motivação com o desempenho tem uma relação direta. Então, por isso que na hipótese da pesquisa a gente tentou encontrar a relação inversa, porque a gente está usando como medida de mensuração o turnover, que mensura a desmotivação. Sobre o método utilizado, a amostra a amostra final da pesquisa foi composta por empresas brasileiras de capital aberto negociadas na B3, e foram excluídas as empresas financeiras. O período abordado foi de 2004 a 2017, e os dados foram coletados no RAIS, né, a Relação Anual de Informações Sociais, no Banco de Dados Economático e no IBGE. A amostra final foi composta por 190 empresas, contendo 21.876 observações de empresas ano. Foi feita uma coleta manual dessas observações e também houveram alguns ajustes ao modelo econométrico. Aqui a gente tem o modelo econométrico, então, de modo que a variável dependente foi o desempenho de mercado das empresas, a variável de interesse é a desmotivação, e tivemos algumas variáveis de controle, que foi o PIB, o retorno de mercado, a eficiência e o ROA. Então, com isso, a hipótese é que beta, o beta 1, né, é menor que zero. E aqui, a gente pode observar a mensuração das variáveis utilizadas, a gente consegue, dá para visualizar melhor no artigo, mas eu trouxe aqui para poder destacar uma coisinha, que a mensuração das variáveis, dependente e independente, ocorreu pela variação relativa delas. Então, quantos por cento aumentou ou diminuiu? E a variável dependente, né, foi o retorno de mercado, que eu mencionei, e a variável independente de interesse foi a variação relativa do número de empregados que pediram demissão de forma voluntária, mostrando realmente uma insatisfação e uma desmotivação com a empresa. Então, dessa forma, né, as variáveis foram colocadas em uma mesma base. E porque se elas tivessem sido utilizadas em sua forma absoluta, ou seja, em nível, a gente poderia ter encontrado relações espúrias. E isso trouxe consistência ao trabalho, porque a gente trabalhou com variáveis que de fato são aleatórias, e essa relação entre variáveis aleatórias, quando acontece, é porque faz sentido. E sobre o resultado, né, fiz as regressões tanto em LS quanto em painel, por efeitos fixos e por efeitos aleatórios, e em todas as três o resultado foi confirmado, sendo a variável de interesse significativa a 1%, exceto no painel por efeitos fixos, que foi a 5%. Eu também realizei controles, e com eles os resultados também se mostraram significativos, mostrando que são robustos os três modelos de regressão. Então, foi possível concluir, né, que existe relação inversa entre o desempenho de mercado da empresa, medido pelo retorno das ações, e a desmotivação dos empregados. Então, a hipótese foi confirmada, e os resultados se mostraram robustos nos três modelos de regressão, LS e em painel, por efeitos fixos e por efeitos aleatórios. E, diante do estudo, é possível pensar em diferentes efeitos, considerando outros países e culturas, ou até por região e ramo de atuação também das empresas. E também é possível levar em consideração, talvez, outra forma de mensurar a motivação. E foi isso. Muito obrigada. Bom congresso. Muito obrigada, Débora. Sobre o seu trabalho, eu vou fazer algumas considerações e depois a gente vai abrir para o público. Se vocês já quiserem fazer alguma pergunta também pelo chat, já podem ficar
à vontade. Débora, primeiro eu queria dar os parabéns pela iniciativa de incluir a RAIS, certo? Eu sinto falta da RAIS, eu já trabalhei no Ministério do Trabalho, antes de eu ser professor, e eu sei que a RAIS é um bom instrumento de pesquisa. E eu vejo que poucas pessoas utilizam a RAIS em pesquisas. Realmente, poucas pesquisas, principalmente na área de contabilidade, o pessoal da economia utiliza mais. Eu ainda não sei o motivo, talvez, não sei se o acesso à RAIS seja um problema, eu realmente não sei, mas eu acho que poucas pessoas utilizam a RAIS, e ela é um ótimo instrumento, porque lá você tem dados completos das empresas do Brasil inteiro, né? O tamanho da amostra também, você pegou um período de tempo bem extenso, muitas empresas, 190 empresas, e um outro ponto também que eu achei muito positivo foi a utilização da rotatividade como um proxy para a desmotivação, né? Inclusive, Débora, eu tenho dois trabalhos que tratam parecido com isso, no setor bancário. E eu senti falta de você me citar. Estou brincando, viu, Débora? Mas assim, porque a gente também lá trata sobre a motivação, né? Não sobre a desmotivação, no sentido de práticas de responsabilidade social para com o empregado. E entre essas práticas está exatamente a rotatividade. Como a gente não teve acesso à RAIS na época, era uma disciplina do curso, foi muito rápido, a gente utilizou dados do próprio formulário de referência. E lá no formulário de referência nós temos dados gerais sobre o turnover, que é apenas o total, não segregado, o que é a pedido e o que é por conta do empregador, né? Demissão com justa causa ou sem justa causa por conta do empregador. O que eu mais gostei de vocês foi colocar o a pedido, né? Porque o a pedido realmente é o que vai mostrar a desmotivação do empregado. Quando a gente coloca o total, o turnover total, ele fica um pouco enviesado, porque pode ser uma política da empresa essa demissão, e não um sentimento negativo do empregado para com a empresa. Então, esse talvez foi o principal ponto, realmente, vocês destacaram bem na introdução esse ponto, né? E também outra novidade que eu não tinha visto foi a relação com o valor de mercado. Normalmente, a gente trabalha essa relação mais com o desempenho operacional, né? No caso dos dois trabalhos, a gente trabalhou com competitividade, que é um construto, né? E nós trabalhamos também com o ROA, que é o desempenho contábil mesmo. E vocês trabalharam uma perspectiva dos investidores, né? O que eu poderia sugerir para vocês, né? Um trabalho muito bom, mas a gente tem algumas sugestões que poderia melhorar. Primeiro, eu gostei muito mais assim da construção do problema que você fez na apresentação do que no trabalho, certo? Eu não sei se você mudou alguma coisa, mas eu senti uma diferença que você foi mais direta. No trabalho, a construção do problema, até chegar na hipótese, está um pouco ainda misturado. Na sua apresentação, eu gostei mais da sua ordem que você foi apresentando. Então, talvez melhorar um pouco a discussão do problema para chegar no seu objeto de estudo, até mesmo se você for perceber, o objetivo do seu trabalho você praticamente não coloca na introdução. Né? Você só vai colocar na introdução lá no final, depois de já ter dito tudo que vai acontecer. Normalmente a gente apresenta o problema, depois coloca o objetivo e depois coloca as contribuições. Porque uma outra coisa que eu também senti falta, eu falei, por exemplo, aqui várias coisas que eu acho que o seu trabalho tem para contribuir com a literatura. E você poderia explorar essas contribuições logo na introdução e também na conclusão de forma mais enfática. Você colocou muito a questão de ter usado o turnover como uma métrica de desmotivação. Mas eu acho que não é só isso. Tem todas essas outras questões, da utilização da RAIS, do tamanho da amostra, da questão da desmotivação realmente impactar a perspectiva de fluxo de caixa futuro do investidor que está lá fora da empresa, que você colocou na sua apresentação e que eu senti um pouco falta no trabalho, certo? Eu poderia melhorar mais essa parte dessas considerações sobre o que o seu trabalho implica para a academia.
Outro ponto que eu acho interessante que você possa trabalhar são com relação à parte de estatística, né? Primeiro, você utilizou o modelo com o retorno de mercado. Você poderia também utilizar o modelo com o retorno contábil, com o ROA. Eu acredito que você tem espaço, o seu trabalho está pequeno, né, foi menos de 15 páginas, você poderia também explorar o desempenho operacional, que é uma outra perspectiva. A perspectiva do investidor e a perspectiva da própria empresa, a perspectiva interna, certo? O segundo ponto é sobre a sua variável independente. Quando você pegou o turnover, você pegou, aí você pode até me ajudar, o total de demissões a pedido do empregado sobre o total de empregados no final do período. Foi isso? Só um instante. Foi o número de pedidos de demissão no ano específico sobre o número de trabalhadores total daquele ano. No final do ano. O total do ano, que teve no ano. Porque, assim, os trabalhos que eu já vi, eles pegam normalmente no início do ano, né? Exatamente porque no final do ano você já está tirando aqueles que foram demitidos. Então, não sei se vai ter alguma diferença, eu não sei se estatisticamente isso vai dar alguma diferença, mas eu vejo alguns trabalhos que eles tratam o total de demissões dividido pelo que tinha no início do ano, e não no final do ano, certo? Mas aí talvez nem tenha muita diferença, eu não sei se isso vai fazer alguma diferença. Um outro detalhe importante é você poderia incluir como variável de controle o ano, porque nesse período nós tivemos uma recessão econômica, você colocou o PIB, mas eu acho que talvez o ano também tenha algum efeito, né? E também tem uma outra questão que talvez seja a principal limitação do seu trabalho, que você poderia colocar na sua conclusão, que é a questão da endogeneidade entre as duas variáveis, entre o turnover e o retorno de mercado. Porque são variáveis que juntamente são afetadas por outras variáveis que você não colocou no seu trabalho. Isso pode gerar um viés de seus resultados. E aí nós temos outras técnicas estatísticas que podem ser utilizadas para mitigar problemas com endogeneidade. Modelos dinâmicos, que você pega a variável dependente do período defasado como uma variável explicativa, ou até mesmo o GMM, que você tenta colocar instrumentos para tratar melhor essa endogeneidade, certo? Porque do jeito que está, o seu resultado pode ficar um pouco enviesado nesse sentido, de que são duas variáveis que uma, inclusive, pode afetar a outra. Tem até uma questão, até você, em um determinado momento do trabalho, colocou que o turnover afeta o valor de mercado e vice-versa. Acho que teve um momento no trabalho que você colocou. Então, para medir uma relação de causalidade, talvez um modelo mais robusto seria mais adequado, certo? Com relação aos resultados, rapidamente a gente já está no nosso tempo. Se bem que você me deu mais 10 minutos, né? A sua análise descritiva mostrou alguns valores muito extremos. Você até colocou também na descrição, né, que teve valores muito extremos, muito fora. Você poderia fazer também algum tratamento desses valores extremos, porque eles podem alterar os resultados. São os outliers. O que você poderia fazer? Você poderia tanto mensualizar, né, achatar um pouco os resultados, ou como a sua amostra é muito grande, você poderia excluir esses valores extremos, excluir esses outliers e fazer um teste com e sem eles, para verificar o efeito dessas variáveis, desses valores extremos, nos seus resultados, né? Outra coisa importante com relação aos resultados foi que eu percebi que vocês procuraram muito descrever os resultados, né? E não fizeram um aprofundamento teórico. Vocês poderiam reduzir menos essas explicações estatísticas nos resultados, né, na descrição dos resultados, e mais para a parte das implicações dos resultados, certo?
fazer uma correlação dos seus resultados com a literatura, dos seus resultados com o ambiente institucional brasileiro, certo? Poderia fazer melhor uma análise dos seus resultados. Por fim, a gente tem as contribuições, né? Primeiro, uma primeira questão é motivação e valor da empresa. É uma relação direta ou indireta, né? Isso eu lembrei do meu trabalho, foi em 2017, que houve essa questão muito forte. Por quê? Diretamente, você tem um efeito do valor de mercado, ou melhor, da motivação sobre o valor de mercado, e sobre o desempenho, desculpa, e também de forma indireta via produtividade. Você abordou mais uma questão da produtividade. Você disse que o empregado mais motivado, ele é mais produtivo e isso melhora o desempenho da empresa. Mas também pode ser feito de uma forma mais direta, principalmente quando se trata do mercado de capitais. A questão da reputação da empresa no mercado de capitais, no sentido de ter uma prática de sustentabilidade. Ou seja, quando a empresa trata melhor o empregado, isso pode ser visto pelo mercado de capitais como algo positivo, e não necessariamente apenas sob o sentido da produtividade, mas no sentido de que é uma prática de sustentabilidade que vai melhorar a reputação da empresa junto aos seus stakeholders, certo? Então, você poderia também explorar essa questão mais social e além, lógico, da questão da produtividade, né? São duas vertentes, uma vertente mais direta, que é essa da sustentabilidade, e uma vertente mais indireta, que é sobre a produtividade dos empregados. Ok, Débora, você tem alguma questão? Eu achei as contribuições muito relevantes, gostei bastante, e eu fiquei triste que não incluí o seu trabalho na minha pesquisa. Eu estou brincando. Vou pesquisar, vou procurar para ler depois, mas achei muito legal. E que bom que você já tinha estudado também sobre o tema, acho que conseguiu enriquecer ainda mais, né, nas contribuições pela proximidade. É isso, muito obrigada, eu gostei bastante, anotei aqui tudo, vou levar em consideração. Eu queria agora abrir para o chat ou para o público, né, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta para a Débora. O professor Marcelo Álvaro disse que poderia tentar excluir os efeitos do desemprego geral sobre essa relação, né? Ou seja, a ideia seria ver se há mais desmotivação quando a empresa tem uma taxa de saída alta em relação à taxa de todas as empresas, ou a taxa das empresas do mesmo setor. Seria mais ou menos no sentido de colocar uma variável de controle relacionada ao nível de desemprego. Seria isso? Acho que é mais ou menos nesse sentido, certo? Mais alguma questão, gente? Opa, boa tarde, pessoal. Bom dia ainda, né? Bom dia. Acho que a Débora poderia comentar, então, um pouco como é que foi a construção dessa base, já que o senhor falou aí no início, né, que envolveu a RAIS, ela também falou ali que envolveu o IBGE, e como o número de observações foi grande, então deve ter também tido um trabalho bastante forte aí para fazer essa montagem dessas 3 bases diferentes. Então, se puder comentar um pouquinho como é que foi isso para chegar nesse total aí de tantas observações. Claro. Eu consegui os dados do RAIS, consegui solicitar, e aí foi o tempo que eu consegui. Então, eu trabalhei com o dado, a base que eles me forneceram, que foi de 2004 a 2017. Porque eu não consegui fazer mais recente, porque demora para atualizar lá na RAIS. Então, eu fiz a pesquisa em 2019, eu consegui os dados mesmo oficialmente no início de 2019, então ainda não tinha os dados de 2018, propriamente dito. E aí a gente conseguiu os dados pelo CNPJ das empresas,
E para pegar os dados na Economática é pelo nome da empresa, não é pelo CNPJ. Então teve todo um trabalho para descobrir o nome das empresas, transformar, tipo, pegar aquele número de CNPJ, transformar em nome de empresa para eu ir no site da Economática e buscar. Aí o do IBGE foi mais o PIB mesmo, né? Que aí esse foi, querendo ou não, um pouco mais tranquilo. E aí foi esse trabalho mesmo, de pegar cada um daqueles dados, né, da mensuração que foi utilizado e pegar lá no site da Economática pelo nome das empresas. Então, e às vezes nem sempre o mesmo dado eu conseguia na mesma planilha, então às vezes eu tinha que baixar mais de uma planilha e foram muitos anos, né? E os dados também acho que demorou um pouco mais, porque a planilha da Economática, eles dão em um modelo, em um formato específico, e para transformar no banco de dados para rodar no Stata, ele tem que ser em outro formato. Então, deu trabalho nessa parte também, de levar esses dados que eu coletei para o formato do Stata. Aí foi um trabalhinho. E só complementando, a RAIS ela tem vários outros dados, né? Questão de gênero, questão de idade, salários. Então, você tem aí um banco de dados para fazer pesquisas aos montes, né? Então, um baita banco de dados que você conseguiu. Certo? Mais alguma questão, minha gente? Obrigado, Kleber, pela sua contribuição. Obrigada pela pergunta. Obrigada, Júlio, pelo comentário. Então, a gente está chegando aqui já no limite de tempo. Eu queria, mais uma vez, parabenizar a Débora pelo trabalho. O trabalho tem muito potencial, precisa, como eu falei, na minha visão, dar umas lapidadas ali no texto, mas o trabalho em si está muito bem feito e tem um potencial grande de publicação futura. Meus parabéns a você e aos demais autores. Tá? Agora a gente vai para o segundo trabalho, o trabalho Anomalia dos Acrúalos e Incerteza da Política Econômica no Mercado Acionário Brasileiro. Quem vai apresentar para a gente é o Gustavo Henrique Dias Souza. Gustavo, você pode colocar a sua tela. Obrigado, professor. Pessoal, bom dia a todos, então. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos que estão aqui participando com a gente. Deixo aberta a palavra para quem quiser fazer comentários, contribuições, sugestões para melhorias, né? A gente está no Congresso, essa ideia é, de fato, debater o trabalho para que a gente consiga melhorar e depois, possivelmente, né, encaminhar para alguma revista. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Gostaria só de ressaltar, antes de começar, que o programado era que o Wesley, que é outro autor do trabalho, que apresentasse o artigo hoje com vocês, mas ele teve um imprevisto, então, por isso eu estou substituindo ele, por isso eu vim apresentar o trabalho. Mas vou compartilhar. Eu vou pedir, por favor, Isaac, que você só confirme quando vocês estiverem visualizando, porque Okay. quando eu compartilhar, eu não vou conseguir mais ver vocês. Ah, não vou sim, porque está com uma janela flutuante. Ok. Bom, então, como o professor Isaac já ressaltou, o trabalho está intitulado como Anomalia dos Acrúalos e Incerteza da Política Econômica no Mercado Acionário Brasileiro. Os autores são Wesley Santos, que é mestrando em Controladoria e Contabilidade pelo UFMG, eu, Gustavo, que sou doutorando pelo mesmo programa, professor Robert Iapazzi e a professora Renata Takamatsu, que são todos do programa de pós-graduação em Controladoria e Contabilidade da UFMG. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto, depois já vou mais propriamente um pouquinho para o método e para os resultados. Como os anais já estão disponíveis, né, quem tiver interesse na parte um pouco mais teórica, eu recomendo que possa consultar o trabalho no site do Congresso. Então, a ideia do trabalho surge
com a hipótese de mercados eficientes, ou, na verdade, com a falha, né, dessa hipótese de mercados eficientes. Então, a hipótese de mercados eficientes, ela considera que o preço dos ativos refletem todas as informações disponíveis. Então, aquela ideia, né, que a Débora trabalhou de o desemprego ser considerado como um fator que explica o desempenho das organizações, aqui a ideia seria trabalhar como a incerteza pode influenciar esses retornos das ações. É uma similaridade entre os nossos trabalhos nesse sentido. Então, a anomalia, né, a anomalia dos acrus, ela, nesse caso da hipótese de mercados eficientes, ela vai consistir em resultados empíricos que sejam inconsistentes com essa hipótese teórica. Então, essa evidência, né, de anomalias, elas podem sugerir alguma ineficiência do próprio mercado, como, por exemplo, a inadequação de precificação dos ativos, pela ausência de informações ou até pela incapacidade, né, ou pela capacidade limitada no processamento de interpretação dessas informações por parte dos investidores. Então, a anomalia dos acrus, propriamente dita, ela vai detectar o atraso do mercado em rever os preços em resposta à informação sobre os acrus. O que seria esses acrus? Nesse estudo, ele é operacionalizado como a diferença entre o lucro operacional, acho que está até um pouquinho mais para frente. Não, está só a descrição. Entre o resultado operacional bruto e o fluxo de caixa operacional dessas instituições. Então, essa detecção, né, desse possível atraso para revisar esses preços poderia ser resultado dessa inabilidade dos investidores de identificar a relação negativa entre os acrus e os retornos dessas instituições, o que poderia possibilitar ganhos extraordinários como uma estratégia baseada nas informações contábeis. Então, o mercado ele pode exagerar na mensuração dos acrus, porque as expectativas podem se tornar viesadas na antecipação dessa possível reversão futura desse componente do lucro. Então, como consequência, a gente pode pensar que empresas com alto nível de acrus podem obter retornos anormais negativos, e isso poderia determinar o fenômeno de anomalia dos acrus. O contrário também poderia acontecer, ou seja, empresas com baixo nível de acrus poderiam obter retornos anormais positivos, e isso também seria configurado como uma anomalia dos acrus. Então, relacionando essa anomalia dos acrus com a questão da incerteza que a gente traz no trabalho, a gente traz principalmente a questão mais recente dessa possibilidade de ligação entre a política, né, entre o cenário político, econômico, e os resultados de mercado propriamente dito. Então, a gente traz algumas pesquisas que vão partir dessa noção de que mudanças políticas podem ter impacto material nas decisões corporativas, sejam essas políticas sobre tributação, sobre regulamentação do setor, políticas comerciais ou outros tipos, né, de legislações e de aspectos políticos econômicos que podem influenciar essas decisões. Então, essa incerteza política que a gente traz no trabalho, ela pode desempenhar um papel fundamental na relação entre a política e os resultados econômicos, e possivelmente também entre a política e o mercado de ações. Então, a nossa questão de pesquisa seria quais os efeitos da incerteza de políticas econômicas sobre a anomalia dos acrus. O objetivo, portanto, é analisar, né, essa relação entre a incerteza e a anomalia dos acrus no mercado acionário brasileiro. A gente utilizou aí um período de 2010 a 2019. Eu vou passar um pouquinho mais rápido devido à nossa limitação de tempo, mas, como eu ressaltei, quem tiver interesse, alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. Então, utilizando aquela, né, ideia padrão, empresas da B3, excluídas as financeiras, devido às diferenças, né, às peculiaridades delas em termos de regulamentação e até de plano de contas. Então, o nosso modelo final seria com a variável dependente como um retorno anormal devido aos acrus, né, dessas empresas ao longo do tempo, e que é um retorno, nesse caso, estimado.
os cálculos desse retorno, né, eles estão mais detalhados no trabalho. A gente parte do modelo CAPM, então a gente vê o retorno do mercado e das empresas anormal, né, comparado a partir de carteiras, e a partir do CAPM a gente insere um componente de acrus, que seria essa diferença que eu comentei entre o resultado contábil operacional e o resultado do fluxo de caixa. Então, a gente inserindo esse componente do acru e visualizando qual a diferença, né, do coeficiente do modelo CAPM com os fatores originais e o modelo acrescentando o fator de acrus, a gente tem o retorno anormal estimado devido aos acrus. A nossa variável de interesse, né, para avaliar a incerteza política do país, no instante T, a gente tem como proxy aqui a EPU, né, que é um índice de incerteza política econômica, e a gente fez com teste de robustez também com um índice de incerteza econômica que é construído pela FGV. As outras variáveis, né, de controle, endividamento, lucro por ação, o índice Market Book e o ROA nesse caso. Então, para avaliar inicialmente a possibilidade de utilização dos acrus ou do retorno anormal desses acrus, a gente faz aquele teste que eu comentei, né, de visualizar o modelo CAPM original e o modelo CAPM com acrus. Então, aqui nessa tabela, a gente consegue visualizar, né, que ali o componente acru, essa segunda linha, né, de resultados aí, a gente consegue ver para as 8 carteiras que a gente construiu para avaliar esse retorno anormal, a gente conseguiu encontrar um resultado significativo. Então, a gente consegue, com esse resultado, constatar a existência, né, da anomalia dos acrus no mercado acionário brasileiro, e isso indica também para a gente que o fator acru contribui para a explicação dos retornos anormais dessas carteiras, né, que a gente construiu nesse estudo. Ou seja, com maiores e menores níveis de acrus, como a gente pode ver no caso desse resultado. Já o resultado, considerando a variável de EPU, a gente consegue visualizar também ali na primeira linha, né, de resultados que a variável de EPU foi significativa a 1%. Aqui a gente utilizou modelo de efeitos fixos com erros padrão robustos para avaliar, para estimar, né, todos esses parâmetros, esses coeficientes. Então, a gente consegue visualizar que a EPU aqui tem um poder explicativo, né, para este retorno anormal dos acrus que a gente conseguiu estimar. Então, considerando os resultados, né, ainda talvez um pouco incipientes do estudo, é possível a gente sugerir que o cenário político e governamental brasileiro possa produzir um efeito adverso nesse retorno das ações, considerando essa expectativa que está capturada, né, por esse componente de acrus dos resultados das empresas. Então, dessa forma, as notícias que envolvam esses aspectos políticos e econômicos, bem como as possíveis alterações em legislações e previsões de taxa de inflação, como eu comentei, seriam capazes de gerar essas mudanças na expectativa dos investidores, o que poderia influenciar ainda, né, a opção por compra ou venda das ações, dado esse fator de incerteza, né, se ele, de acordo com, se ele aumenta ou se ele reduz nesse sentido. Então, como considerações finais, eu trago que a incerteza de política econômica ela pode ser considerada um tópico importante para a academia e para as entidades formuladoras de política, bem como a análise dos impactos dos retornos do mercado de ações. E dessa forma também os resultados podem ser úteis, né, para esses formuladores na tentativa, né, de melhorar a estabilidade de implementação de políticas e evitar flutuações anormais nos mercados acionários em períodos de maior incerteza política, além de também poderia sugerir algum tipo de estratégia de investimento com perspectivas baseadas nessa incerteza, né, que não foi necessariamente o foco do estudo, né, essa discussão de estratégias de investimento, mas que pode ser avaliada também a partir dele. Então, é isso. Aqui estão os nossos e-mails. Caso alguém tenha interesse em alguma questão da pesquisa, pode ficar à vontade para entrar em contato com a gente. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado.
Gustavo, né, pela apresentação, pelo bom trabalho. Eu queria dizer que o trabalho de vocês também, como o trabalho da Débora, é um trabalho muito inovador, e isso é muito importante. É um tema que eu não pesquiso, embora eu conheça a temática, mas eu não pesquiso, diferente da Débora, e por isso talvez eu tenha muito mais perguntas do que contribuições, né? Essas perguntas podem também ajudar os autores a fazer algum tipo de reformulação do trabalho, né? Com relação ao trabalho em si, a discussão é muito bem fundamentada. Eu gostei muito da parte da introdução, da discussão, das contribuições. Só tem um ponto na discussão que talvez vocês trabalharam muito a relação entre a EPU e o valor de mercado. E se vocês perceberem, principalmente logo no resumo, vocês mal colocam a anomalia dos accruals na discussão, certo? Então, talvez se vocês puxassem um pouco o centro da discussão para a anomalia dos accruals e colocassem a questão do efeito sobre o retorno como algo secundário, seria mais interessante, porque o trabalho de vocês, ele trata a anomalia dos accruals e a incerteza política, né? Então, a anomalia dos accruals, na parte de contribuições, ela ficou um pouco secundária. Poderia trazer ela mais para o centro, né? Quais são as implicações para a contabilidade? De que a incerteza política e econômica afeta a percepção dos investidores quanto aos accruals, né? Talvez essa seria uma discussão que vocês poderiam trazer para a introdução, principalmente para a análise dos seus resultados, certo? Que vocês deixaram um pouco no segundo plano e colocaram mais a relação com o retorno. O segundo ponto que eu achei interessante no trabalho, e aí já é um ponto positivo, é vocês trabalharem nesse cenário de incerteza, porque no Brasil, de 2013, 2014 para cá, o que nós temos é incerteza política e econômica, né? Então, nada mais atual e mais relevante do que a gente tratar desse assunto específico, que é um assunto que já vem permeando aí o mercado brasileiro há quase uma década, né? Primeiro foi umas questões lá políticas, depois agora tem a pandemia, então a gente tem várias questões que envolvem a incerteza política e econômica, e saber o efeito dessas questões sobre a percepção dos investidores quanto à contabilidade financeira, aquilo que é reportado pelas empresas, principalmente em termos de lucro, é muito relevante para o momento. Pontos que eu acho que poderiam ser melhorados no referencial teórico. Hipóteses, né? Vocês não propuseram hipóteses, não foi isso, Gustavo? Vocês optaram por não propor hipóteses. Isso, a gente não colocou. Eu acho que cabe, porque com a construção que vocês fizeram, dá para propor hipóteses nesse sentido, de que a incerteza política e econômica afetaria o componente dos accruals com relação à percepção dos investidores, né? Então, acho que daria para fazer hipóteses, né? E também, eu não sei se vocês não encontraram, mas tentar diversificar mais as referências sobre a anomalia dos accruals no mercado brasileiro. Não sei se vocês não encontraram, porque nós temos alguns artigos já, ou vocês realmente quiseram focar mais na parte do retorno da incerteza política e econômica. Sim, acho que dá para aprofundar, com certeza. Já tem alguns trabalhos mais recentes, até da professora Renata mesmo, que já discutem essa questão da anomalia, da GIS também, que é uma colega, né, que formou na USP, ela também já tem alguns artigos publicados sobre a anomalia, ela discute isso na tese dela, até uma das referências para o nosso trabalho. Com certeza dá para aprofundar mesmo. Muito obrigado. Como eu falei, tentar focar mais na anomalia dos accruals, que eu acho que é o foco central do trabalho de vocês, que deveria ser, né? Agora, as questões metodológicas, eu vou muito mais fazer perguntas, como eu falei para vocês, porque eu não pesquiso sobre o assunto, embora eu conheça, mas eu não pesquiso. E existe uma diferença entre você praticar e conhecer, né? Eu não pratico, então... Primeiro, vocês pegaram os retornos, né, mensais das empresas e fizeram uma análise de séries temporais. Não foi isso?
E depois vocês disseram que pegaram os acrús, que são anuais, e transformaram em uma base mensal. E aí eu já não entendi essa transformação utilizando o valor de mercado que vocês colocaram. Eu realmente fiquei confuso. Sim, essa foi até uma questão que depois que a gente enviou o artigo, a gente já debateu ela. A GIS, né, que estuda essa parte da anomalia, ela passou para a gente o script, e aí a gente seguiu, né, como ela já tinha as publicações nesse sentido, a gente seguiu o script e depois a gente até pensou que poderia ter adicionado até os outros fatores, né, de 5 fatores, acrescentar o fator lucratividade também, que é importante. Então, talvez a gente até avance nesse sentido. Mas a gente pegou o retorno das ações, depois pegou os acrús, considerando, né, a divulgação das demonstrações, né, do resultado de fluxo de caixa, e aí essa demonstração ela foi considerada com relação ao valor de mercado dessas firmas. Aí é até um ponto de discussão mesmo nesse sentido. Então, seria pegar o valor, né, desses acrús, considerar o aspecto, dividir, né, pelo valor de mercado, ponderando pelo valor de mercado, e analisar isso em termos mensais, considerando uma progressão mesmo, né, que esses acrús seriam acumulados ao longo do ano nesse sentido. Mas a variável accruals, ela é anual. Não é isso? Isso, é anual. Então, tipo, para cada firma, quando vocês fizeram as séries temporais, vocês pegaram 12 retornos para cada accrual. Isso, 12 retornos para cada accrual. E o valor de mercado, que é a ponderação, ela é o valor de mercado do ano, no final do ano, e não mês a mês. Isso, do final do ano. Então, certo, então entendi. Eu não sei se, talvez, se vocês pegassem o retorno anual, porque ficaria só 9 anos, ficaria só 10 anos, né? 10 observações. Né? Isso ficaria um número muito pequeno de observações. Não sei, fiquei meio confuso com os accruals anuais e o retorno mensal. Mas o que mais me chamou a atenção nessa variável foi o accrual ser do mesmo ano do retorno, é isso? Isso, tá no mesmo período de tempo, né? Pois é, porque os outros trabalhos que tratam de anomalia dos accruals, e até o conceito de anomalia dos accruals, ele trata um retorno defasado. O accrual desse ano, ele vai gerar um retorno anormal positivo esse ano, e no ano seguinte, ele vai gerar um retorno negativo, que seria essa anomalia. E vocês pegaram do mesmo ano. Aí eu fiquei meio confuso por que vocês pegaram dados contemporâneos e não como o modelo de Sloan, que é os accruals do ano X e o valor da empresa do ano seguinte. Entendi. Realmente, é um ponto para discutir mesmo. Porque eu até confesso que essa parte de anomalia, né, quem estuda a qualidade da informação é mais o Wesley mesmo. Então, talvez até eu não esteja sabendo exatamente sobre esse cálculo, porque não está também totalmente dentro da minha alçada, mas pelo que eu me lembro, a gente estimou considerando o mesmo período mesmo, até, né, pelo que está descrito no trabalho. No texto está o mesmo período, certo? Mas, às vezes, você esquece de colocar esse detalhe. Já no texto que vocês tomaram como base, Moreira, se não me engano, ela publicou um artigo com o professor Gerlando, e no artigo já está defasado. Na tese, eu olhei a tese, né, para entender um pouco mais, na tese está do mesmo jeito de vocês, mas no artigo ela já trata o valor defasado. O retorno do ano seguinte e os accruals do ano presente, né? Até pelo conceito de anomalia dos accruals, que é um conceito que seria uma expectativa de lucro de um ano que não foi realizada no ano seguinte, e aí traz essa anomalia, certo? Sim. Vocês devem uma verificada nesse ponto, que eu acho que é um ponto crucial para o trabalho de vocês. Né? Com certeza. Obrigado. Anotei aqui, vamos revisitar, com certeza.
Uma outra questão também, isso aí é só preciosismo meu, é porque são 120 meses e só tem 118 observações. Acho que sumiram 2 meses, eu não sei se foi o primeiro e o último, mas aí vocês veem aí o porquê dessa diferença, certo? Só preciosismo. E com Talvez pode relação... até ser por causa da defasagem, olha, talvez a gente usou e esqueceu de colocar. Pois é. Talvez seja isso. Como eu falei, eu não sei, porque no trabalho não está falando que Não foi tá colocado escrito, defasagem. Nas equações 3 e 4, que são as de séries temporais, vocês fizeram para individuais, por empresa, e depois para carteiras, para provar a anomalia dos acrúos. Eu não sei se essa prova de anomalia dos acrúos é tão necessária assim, porque não é um foco do trabalho de vocês. E não sei também se vocês fizeram algum teste adicional para verificar essa anomalia, que seria um teste simples. Você pegaria o alfa de Jensen com os acrus e sem os acrus e faria um teste de média entre eles para verificar se tem diferença. Porque aí seria exatamente o componente do retorno ao normal com os acrus e sem os acrus para você fazer a diferença de média e verificar se realmente são médias estatisticamente diferentes, ou seja, tem um componente do acru impactando no retorno à normal, no alfa de Jensen, ou não, né? Na anomalia em si, se tem esse impacto. Então, talvez seria interessante, se vocês quiserem provar realmente, fazer esse teste adicional, comparando os alfas, tanto com a cruz como sem a cruz, talvez um teste de média resolveria, né? E aí fica uma outra questão. Pode falar. Não, estava só ressaltando que entendi, faz sentido mesmo. Talvez tomar como dado e usar o espaço para discutir outras questões seja mais importante, né? Ou se optar por manter a comprovação, né? Que a gente torne isso um pouco mais robusto, né? Pelo menos um teste de diferenças para mostrar que, de fato, esse componente faz diferença nessa precificação. No alfa, né? No alfa, que é a anomalia. Com relação à equação 6, que é a equação final, eu não sei se vocês fizeram das mensais ou anuais, porque vocês tinham um retorno mensal. E vocês não falam como é que vocês transformaram esses accruals mensais, ou melhor, desculpa, essa anomalia de accruals mensal em dados anuais para colocar na análise de dados em painel. Né? Não sei se vocês somaram as anomalias dos 12 meses, tiraram uma média, eu fiquei na dúvida, porque já que a primeira série temporal ela foi feita mensalmente e a outra é anualmente, vocês teriam que explicar melhor como vocês pegaram a anomalia dos accruals mensal e transformaram em dados anuais. Né? Entendido. Isso realmente não tá claro, mas foi tudo para anual mesmo nesse caso. A gente transformou as estimativas do retorno normal, né, dos accruals para anual. Agora, como que a gente fez isso? Eu acho que era uma fórmula de Fama-MacBeth, eu acho, alguma coisa nesse sentido. Que essa parte eu lembro um pouquinho mais. Mas qual é o cálculo realmente de cabeça, assim, eu não sei, mas é uma ótima sugestão para deixar isso mais claro. É importante detalhar. Né? Já concluindo, o EPU, ele foi calculado por vocês ou ele já é um dado pronto? É um dado pronto. Daquele estudo de Bloom e outros, eles calculam aí, tem um portal que tem Baker, Bloom e Davis, né, que eles publicam esses dados para vários países. Inclusive o IE, que é esse da GV, ele também está disponível nesse site. E um último detalhe é que eu não sei se foi uma questão da estatística ou não, mas quando a gente vai ver as carteiras, o alfa das primeiras carteiras sem os accruals é menor do que com os accruals. Não é isso? Você fala da comparação entre... os alfas dos dois. O alfa sem os accruals é menor do que com os accruals. Isso, Mas quando a gente vai ver
nos resultados das equações, da última equação, a análise descritiva, deu o contrário, né? A anomalia dos acrúolos, ela tem um sinal positivo. E vocês disseram que pegaram o alfa da equação 3, que é sem os acrúolos, menos o alfa da equação 4, que é com os acrúolos. Então, não entendi por que nas carteiras ficou um sinal e no resultado ficou o contrário, né? Aí eu realmente vocês teriam que ver como é que foi feito essa questão, né? Não sei se... Não vou anotar. Certo? Eu acho que é isso, o Gustavo. Como eu falei, eu tenho mais dúvidas do que eu também tenho algumas dúvidas com esse assunto mesmo também. Mas muito obrigado pelas considerações. Como o trabalho de vocês é um trabalho que tem muitas etapas, a metodologia, e como eu também não trabalho diretamente com essas etapas, talvez, não sei se é uma falha do leitor ou se vocês realmente precisam detalhar alguns pontos para não deixar dúvida para quem está lendo o trabalho de vocês, certo? No mais uma vez, parabéns, um brilhante trabalho, certo? E os resultados, se explorados mais na linha da contabilidade, eu acho que poderia gerar uma contribuição melhor ainda para o nosso campo de estudo, certo? Muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço, professor, pelas considerações, contribuições. A gente vai levar em consideração, com certeza, deixar os procedimentos, né, metodológicos mais detalhados possíveis para que eles sejam compreensíveis e puxar para a contabilidade também, que às vezes a gente vai pesquisar finanças e acaba esquecendo um pouquinho da contabilidade, mas está diretamente relacionado, com certeza, trazer as contribuições nesse sentido vão auxiliar a gente até numa possível publicação posterior. Mas muito obrigado pelos seus comentários. Pessoal, nós temos 3 minutos, eu queria aí as contribuições também dos demais, dos nossos colegas, tanto pelo chat como, de preferência, falando, para a gente ver e ouvir vocês. Alguém? Alguma contribuição, alguma pergunta para o Gustavo? Ok, Gustavo, então acho que é isso. Eu agradeço a sua participação, agradeço também a participação da Débora, dos demais, e queria dizer que vamos aproveitar esses 3 dias de congresso que nos restam, né, com mais palestras, cursos e também mais debate dos trabalhos de outros colegas, ajudando assim a melhorar os nossos trabalhos. Tá? Um abraço a todos e eu encerro aqui a nossa sessão. Muito obrigado, professor Isaac. Até mais. Tchau, muito obrigada. Bom congresso a todos.